Sofia estava sentada à mesa da cozinha no seu apartamento em Lisboa, um envelope branco à sua frente. Olhou para ele durante vários minutos, imóvel, depois estendeu lentamente a mão, pegou no envelope, abriu com um movimento brusco e tirou uma folha de papel dobrada ao meio. Na folha, estavam impressas colunas de números, gráficos, termos incompreensíveis, mas no fundo, abaixo de uma linha a negrito, estava a conclusão, impressa em letras grandes: probabilidade de paternidade, 0%. Probabilidade de maternidade, 0%. Sofia releu esta linha 3 vezes, os seus dedos apertaram a borda da mesa. Olhava fixamente para a parede à sua frente, onde estavam pendurados desenhos de criança. Tudo começou há 3 semanas, numa terça-feira normal. Beatriz, a sua filha de 12 anos, voltou da escola mais cedo. Disse que lhe doía a barriga. Sofia tocou-lhe na testa, estava quente. Deu-lhe um antipirético e deitou-a na cama. Ao final da tarde, a dor intensificou-se, tornou-se aguda, lancinante. Sofia chamou uma ambulância. O médico da ambulância examinou a Beatriz, fez algumas perguntas, pressionou a barriga num ponto específico. A menina gritou. O médico disse que era uma suspeita de apendicite e que era necessária hospitalização urgente. Sofia arrumou rapidamente as coisas, os documentos, e foi com a filha para o hospital. O seu marido, João, estava em viagem de negócios no Porto. Ela ligou-lhe, contou-lhe o que tinha acontecido, e ele prometeu apanhar o primeiro voo. Na urgência, levaram a Beatriz para fazer exames. Sofia ficou à espera no corredor. Andava de um lado para o outro no espaço mal iluminado, por onde passavam médicos, enfermeiras e outras pessoas com rostos preocupados. 1 hora depois, o cirurgião apareceu. Confirmou o diagnóstico: apendicite aguda, era preciso operar. Deu a Sofia uns papéis para assinar, o consentimento para a intervenção cirúrgica. Ela assinou sem ler. A operação durou cerca de 1 hora. Durante todo esse tempo, Sofia esteve sentada numa cadeira dura em frente ao bloco operatório. Olhava para a porta fechada. João ligava a cada 15 minutos. Ela respondia-lhe monossilabicamente, dizendo que ainda não havia novidades. Finalmente, a porta abriu-se. Saiu o mesmo cirurgião. Tirou a máscara e disse que a operação tinha corrido bem, o apêndice fora removido. Agora, a Beatriz seria transferida para o quarto. Sofia só conseguiu ver a filha de manhã. Beatriz estava pálida, fraca, mas já sorria. Estava a soro. Sofia sentou-se ao seu lado, segurando-lhe a mão. João chegou. Trouxe fruta, livros, abraçou a filha e falou com o médico assistente. O médico explicou que a recuperação demoraria cerca de 1 semana, mas havia um problema. Durante a operação, houve uma pequena hemorragia, Beatriz perdeu sangue e os seus valores estavam baixos. Poderia ser necessária uma transfusão. O médico perguntou qual era o grupo sanguíneo dos pais. João respondeu imediatamente que era AB positivo. Sofia disse que também era AB positivo. Ambos tinham sido dadores na juventude e lembravam-se bem disso. O médico acenou com a cabeça, mas algum tempo depois voltou com os resultados das análises da Beatriz. Parecia intrigado. Informou que a Beatriz tinha o grupo sanguíneo positivo. João franziu o sobrolho. Disse que era impossível. 2 pais com o grupo sanguíneo AB não podem ter um filho com o grupo. São leis básicas da genética. Ele próprio já se tinha interessado por biologia. O médico encolheu os ombros, disse que não podia haver erro. O laboratório tinha verificado os dados 2 vezes. Sugeriu que talvez um dos pais estivesse enganado sobre o seu grupo sanguíneo. Sofia e João, nesse mesmo dia, foram fazer análises ao sangue no mesmo hospital. Estavam confiantes no resultado, mas queriam provar ao médico que tinham razão. Algumas horas depois, chegou a resposta, que confirmou o que eles diziam. Sofia era AB positivo, João era AB positivo. O médico voltou a procurá-los. Nas suas mãos, trazia 3 folhas impressas. Pê-las na mesa e olhou para Sofia e João em silêncio. João foi o primeiro a quebrar o silêncio. Perguntou o que aquilo significava. O médico respondeu evasivamente que, por vezes, na medicina, acontecem anomalias, exceções raríssimas, mas que ele nunca se tinha deparado com tal coisa. Aconselhou-os a não tirar conclusões precipitadas.
O mais importante agora era a saúde da menina. Felizmente, tinham sangue de dador do grupo em abundância. A transfusão foi feita no mesmo dia e a Beatriz melhorou. Mas Sofia já não conseguia pensar em mais nada. As palavras do médico, o seu olhar perplexo, a impossibilidade do ponto de vista científico, tudo isso girava na sua cabeça. Olhava para a Beatriz, a sua querida menina, que ela tinha dado à luz há 12 anos, que tinha amamentado, dado banho, ensinado a andar e a falar, e via nela uma criança estranha. Este pensamento era selvagem, insuportável. João também estava confuso. Tentava encontrar na internet informações sobre casos semelhantes, lia artigos científicos, fóruns, mas em todo lado encontrava a mesma coisa. Um casal com o grupo sanguíneo A pode ter filhos com o grupo A, B ou AB, mas nunca com o grupo. Tentava acalmar Sofia. Dizia que era algum erro, uma falha no laboratório, que precisavam de refazer as análises noutro lugar. E assim fizeram. Assim que a Beatriz teve alta do hospital, foram a uma clínica privada, a mais cara e conhecida da cidade. Fizeram novamente análises ao sangue, Sofia, João e Beatriz. Esperaram pelos resultados durante 2 dias. Esses 2 dias foram quase sem sono para Sofia. Fazia as tarefas domésticas mecanicamente, cozinhava, ajudava a Beatriz com os trabalhos de casa, mas os seus pensamentos estavam longe. Os resultados da clínica privada coincidiram totalmente com os do hospital. Sofia e João eram do grupo AB, Beatriz era do grupo. A recepcionista da clínica, ao entregar-lhes o relatório, olhou para eles com compaixão. Foi nessa altura que João pronunciou pela primeira vez as palavras teste de ADN. Disse que era preciso eliminar todas as dúvidas, pôr um ponto final nesta questão. Sofia resistiu no início. Tinha medo. Dizia que a Beatriz era filha deles e que nenhum papel mudaria isso. Mas a dúvida já se tinha instalado na sua alma. Crescia a cada hora. Olhava para as fotografias da Beatriz, procurava nos seus traços semelhanças consigo, com o João, com os pais deles, e não encontrava. Antes, não prestava atenção a isso, mas agora saltava à vista. Beatriz tinha cabelo loiro, e tanto ela como João eram morenos. Tinha olhos azuis, e os deles eram castanhos. Fizeram o teste num centro de genética especializado. O procedimento foi simples, uma amostra da mucosa da bochecha de cada um dos 3. Disseram-lhes que os resultados estariam prontos em 2 semanas. Essas 2 semanas foram as mais longas das suas vidas. Tentavam comportar-se normalmente para que a Beatriz não suspeitasse de nada, mas a tensão parava no ar. Quase não falavam um com o outro. E agora, Sofia estava sentada na cozinha com aquela folha de papel. A conclusão não deixava margem para dúvidas. Beatriz não era a sua filha biológica. Sofia levantou-se, foi até à janela. Chovia lá fora, as gotas escorriam pelo vidro. Via o seu reflexo, pálido, com olheiras escuras. Não chorava, não havia lágrimas. Por dentro, havia apenas um vazio, frio e retumbante. João chegou tarde do trabalho. Viu a Sofia na cozinha, viu o envelope na mesa. Compreendeu tudo sem palavras. Aproximou-se, pegou na folha, leu. O seu rosto ficou petrificado. Sentou-se na cadeira ao lado de Sofia. Ficaram em silêncio, num silêncio que era apenas quebrado pelo tic-tac do relógio de parede e pelo som da chuva lá fora. No dia seguinte, Sofia começou a agir. Percebeu que, se a Beatriz não era filha deles, então o seu verdadeiro filho estava a viver em algum lugar, a ser criado por outras pessoas. E, talvez, no mesmo dia, na mesma maternidade, tivesse ocorrido um erro, uma troca. Ela tinha de descobrir a verdade. Foi ao arquivo da cidade, pediu os seus documentos da maternidade Alfredo da Costa, onde tinha dado à luz há 12 anos. A funcionária do arquivo, uma mulher idosa de óculos, procurou demoradamente a pasta certa e depois trouxe-a a Sofia. Na pasta estava a sua ficha médica, o historial do parto, informações sobre o bebê, menina, peso 3,400 kg, altura 52 cm. Tudo coincidia. Sofia pediu-lhe as listas de todas as mulheres que tinham dado à luz no mesmo dia, 15 de maio. A funcionária recusou-se inicialmente, invocando o sigilo médico e a proteção de dados pessoais. Mas Sofia insistiu. Disse que era uma questão de vida ou de morte.
Contou-lhe brevemente a sua história, sobre o grupo sanguíneo, sobre o teste de ADN. A mulher compadeceu-se. Disse que não lhe podia dar os documentos, mas que podia ver por si mesma. Voltou ao arquivo e regressou meia hora depois. Disse que, naquele dia, 15 de maio, na maternidade Alfredo da Costa, tinham nascido apenas 2 meninas. Uma era a de Sofia, a outra era de uma mulher com o apelido Marina Santos Silva. Sofia pediu para anotar o nome. A mulher escreveu-o num pedaço de papel. Sofia agradeceu-lhe e saiu do arquivo. O sol brilhava lá fora, mas ela não reparou. Agora tinha um nome, Marina Santos Silva. Voltou para casa, abriu o portátil, começou a procurar informações nas redes sociais, nas bases de dados da cidade. Encontrou várias mulheres com esse nome em Lisboa. Começou a ver os seus perfis, as fotografias, à procura de qualquer pista. Um dos perfis chamou-lhe a atenção. A mulher parecia ter cerca de 35 anos. Tinha uma filha. Nas fotografias, a menina aparentava ter uns 12 anos. Sofia ampliou a fotografia da menina. O seu coração parou. A menina era morena, com olhos castanhos, e nos seus traços, na curva das sobrancelhas, no formato dos lábios, Sofia viu uma semelhança vaga, mas inegável, com o João. E consigo mesma em criança. Abriu o seu álbum de infância, comparou as fotografias. Não restavam dúvidas. Aquela era a sua filha. Sofia encontrou o endereço de Marina Silva através de uma antiga base de dados. Vivia do outro lado da cidade, num prédio antigo de painéis. Hesitou muito em ir lá. Não sabia o que dizer, como começar a conversa. João era contra. Dizia que deviam agir através de advogados, através dos canais oficiais. Mas Sofia não podia esperar. Foi sozinha. Encontrou o prédio certo, a entrada certa, subiu ao quarto andar, encontrou o apartamento número 28. A porta tinha um forro velho e a descascar. Tocou na campainha. Ouviram-se passos atrás da porta. Uma mulher abriu, a mesma Marina Silva da fotografia. Estava sem maquilhagem, com um simples robe de casa. Olhou para Sofia com surpresa e perguntou quem procurava. Sofia não conseguiu pronunciar uma única palavra. Ficou apenas ali, a olhar para ela. Depois, por detrás de Marina, apareceu uma menina, a mesma da fotografia, a sua filha. A menina perguntou à mãe quem era. Marina mandou-a ir para o seu quarto. Sofia olhava para a menina, incapaz de desviar o olhar. Algo se partiu dentro do seu peito. Marina perguntou novamente o que Sofia queria. A sua voz tornou-se mais ríspida. Sofia finalmente recuperou a fala. Disse o seu nome, disse que tinham dado à luz no mesmo dia, na mesma maternidade. O rosto de Marina mudou, tornou-se tenso, desconfiado. Disse que não se lembrava de Sofia e tentou fechar a porta, mas Sofia estendeu o braço, impedindo-a. Sofia disse que sabia da troca. Falava depressa, de forma confusa, sobre o grupo sanguíneo, sobre o teste de ADN, sobre o facto de a menina que Marina chamava de sua filha, Ana, ser na verdade a sua filha, Sofia. Marina ouvia-a em silêncio, o seu rosto era impenetrável. Depois, disse que Sofia era louca, que ia chamar a polícia se ela não se fosse embora. Bateu com a porta com força na cara de Sofia. Sofia ficou de pé na entrada semi-escura. Ouviu Marina a gritar algo atrás da porta, e depois a menina a chorar. Sofia desceu, saiu para a rua, entrou no seu carro. Tremia. Percebeu que João tinha razão, esta questão não se resolveria de forma simples. Marina sabia de tudo, Sofia tinha a certeza. A sua reação, o medo nos seus olhos, tudo indicava que ela sabia a verdade há 12 anos. Ao voltar para casa, contou tudo a João. Ele ouviu-a em silêncio e depois disse que, a partir de agora, agiriam de forma diferente. No dia seguinte, foram a um advogado conhecido na cidade, especializado em direito da família. O advogado, um homem de meia idade num fato caro, examinou atentamente os resultados do teste de ADN, ouviu a sua história. Disse que o caso era muito complexo, que quase não havia precedentes na prática portuguesa. Explicou que teriam de intentar uma ação em tribunal, exigir a realização de uma perícia de ADN oficial, judicial. Se a perícia confirmasse a sua versão,
O tribunal teria de decidir sobre o restabelecimento dos seus direitos parentais e a anulação do registro de paternidade e maternidade de Marina e do seu marido, se o tivesse. O advogado avisou que o processo seria longo, doloroso, especialmente para as crianças. Perguntou se estavam preparados para isso. Sofia e João responderam que sim. Queriam a sua filha de volta. O advogado acenou com a cabeça, disse que prepararia todos os documentos necessários para a ação. Aconselhou-os também a apresentar queixa na polícia pelo facto da troca de bebés, para que fosse aberto um processo-crime. Isso poderia acelerar o processo. Seguiram o seu conselho. Foram à esquadra da polícia local, apresentaram queixa. O inspetor de serviço, um jovem, recebeu a queixa, mas encarou a história com desconfiança. Disse que em toda a sua prática nunca tinha visto tal coisa. Prometeu investigar. Começaram semanas de espera. O advogado deu entrada com a ação em tribunal. A polícia iniciou a investigação. Sofia e João foram chamados várias vezes para prestar declarações. Contaram detalhadamente tudo o que sabiam. O inspetor solicitou os documentos da maternidade, do hospital onde a Beatriz fora operada. O caso avançava muito lentamente. Sofia tentava viver uma vida normal. Cuidava da Beatriz, mas agora havia um muro invisível entre elas. Sofia olhava para a menina e pensava que em breve teria de lhe contar a terrível verdade, que não era sua mãe, que os seus verdadeiros pais eram ela e o João, e que a mulher que ela considerava sua mãe há 12 anos era, na verdade, uma estranha. Como é que a Beatriz iria superar isso? Sofia não fazia ideia. Beatriz sentia a mudança na mãe. Tinha-se tornado introvertida, perguntava frequentemente se estava tudo bem. Sofia assegurava-lhe que sim, que estava apenas cansada do trabalho. Mas a Beatriz não acreditava. Via os pais a cochicharem à noite, o pai a falar ao telefone durante longos períodos, usando termos jurídicos. Entretanto, o inspetor chamou Marina Silva para interrogatório. Ela foi com o seu advogado. No interrogatório, negou tudo. Declarou que Sofia era uma vigarista que queria tirar-lhe a filha e obter algum benefício. Apresentou a certidão de nascimento da Ana, onde ela e o seu falecido marido constavam como pais. O marido dela tinha morrido há 5 anos de um ataque cardíaco. O inspetor encontrava-se no impasse. De um lado, os resultados do teste de ADN de Sofia e João. Do outro, a negação total por parte de Marina. Ele percebia que, sem uma perícia oficial, ordenada pelo tribunal, não conseguiria provar nada. Arquivou a investigação, remetendo todos os materiais para o tribunal, onde já estava a decorrer a ação civil. A primeira audiência em tribunal foi marcada para 2 meses após a apresentação da ação. Na sala de audiências, Sofia e João sentaram-se num banco, Marina no outro. Ela não olhava na direção deles. Sentava-se direita, com os lábios comprimidos. A sua filha Ana tinha ficado em casa com uma vizinha. Beatriz estava na escola, não sabia de nada. A juíza, uma mulher severa de toga, leu o objeto da ação. O advogado de Sofia e João expôs a sua posição, apresentou os resultados do teste de ADN, os documentos médicos. Requeriu a nomeação de uma perícia de genética molecular forense. O advogado de Marina opôs-se. Disse que não havia fundamentos para não confiar nos documentos, na certidão de nascimento. Alegou que a sua cliente e a sua filha estavam a ser submetidas à pressão psicológica. A juíza ouviu ambas as partes, retirou-se para deliberar. 10 minutos depois, voltou e anunciou a decisão: deferir o requerimento, nomear uma perícia judicial. Obrigou Marina Silva a garantir a comparência da sua filha Ana para a recolha de amostras biológicas. Marina empalideceu. O seu advogado sussurrou-lhe algo ao ouvido, mas ela não o ouvia. Olhava fixamente para um ponto. A perícia foi marcada para uma semana depois. Nesse dia, Sofia e João levaram a Beatriz ao centro de perícias. Marina chegou com a Ana. Foi o segundo encontro de Sofia com a sua filha biológica. A menina estava assustada, escondia-se atrás de Marina. Sofia olhava para ela, e o seu coração apertava-se de dor e ternura. Queria tanto aproximar-se, abraçá-la, dizer-lhe que era sua mãe, mas não podia. Beatriz e Ana olhavam-se com curiosidade. Tinham quase a mesma idade, mas eram completamente diferentes. Beatriz, loira de olhos azuis, Ana, morena de olhos castanhos.
Não compreendia o que se estava a passar, porque as tinham levado ali. Os adultos não lhes explicavam nada. O procedimento foi novamente simples. Recolheram amostras da bochecha de todos. A enfermeira trabalhou rapidamente, em silêncio. Depois, foram-se embora. Os resultados seriam enviados diretamente para o tribunal dentro de 3 semanas. Essas 3 semanas arrastaram-se eternamente. Sofia quase não saía de casa. Esperava. Sabia que os resultados da perícia decidiriam tudo. Tinha esperança e medo ao mesmo tempo. Pensava no que viria a seguir, como iriam viver, 2 famílias ligadas por este terrível erro. Finalmente, o advogado deles ligou. Disse que os resultados tinham chegado ao tribunal. Ele tinha tido acesso a eles. A perícia confirmava a 100% que Ana era a filha biológica de Sofia e João, e que Beatriz não era filha deles. Agora, tinham todos os trunfos. A audiência seguinte foi uma formalidade. A juíza leu os resultados da perícia. O advogado de Marina tentou argumentar, mas os seus argumentos eram impotentes contra a ciência. A juíza proferiu a sentença. A ação de Sofia e João era procedente. Anulou o registro de nascimento de Ana Silva e reconheceu Sofia e João como seus pais. A decisão entrava em vigor imediatamente. Marina estava sentada no banco, não derramou uma única lágrima. Olhava apenas em frente com olhos vazios. Quando a sessão terminou, levantou-se e saiu silenciosamente da sala. O seu advogado seguiu-a. Sofia e João ficaram sentados. Tinham vencido, tinham conseguido justiça. Mas não havia alegria, apenas desolação e medo do futuro. Naquela noite, tinham de contar tudo à Beatriz. Foi a conversa mais difícil das suas vidas. Sentaram-se com ela na sala de estar. João começou a falar. Falou com cuidado, escolhendo as palavras. Contou sobre o erro na maternidade, sobre como a amavam muito, que ela seria para sempre a sua filha, mas que a sua mãe biológica era outra mulher. Beatriz ouvia em silêncio, o seu rosto não expressava qualquer emoção. Parecia não compreender o sentido das palavras. Quando João terminou, ela perguntou apenas uma coisa: se isso significava que já não ia viver com eles. Sofia abraçou-a, disse que, claro, ia viver com eles, que nada mudaria. Mas Beatriz afastou-se, levantou-se, foi para o seu quarto e trancou a porta. Ouviam-na chorar, baixo, sem som. No dia seguinte, uma funcionária da Segurança Social foi à casa deles. Tinha de supervisionar o processo de transferência da criança. Falou longamente com Sofia e João, depois com a Beatriz à porta fechada. Explicou que, por lei, a Ana tinha agora de viver com eles. Quanto à Beatriz, a questão da Beatriz estava em aberto. A sua mãe biológica, Marina, teria de decidir se a levaria. Sofia disse que nunca entregariam a Beatriz. Iriam adotá-la, se fosse preciso. Já não imaginavam a sua vida sem ela. A funcionária da Segurança Social assinou com compaixão. Disse que era possível, mas que o procedimento também levaria tempo. 2 dias depois, tinham de ir buscar a Ana. Foram à casa de Marina com a funcionária da Segurança Social. Marina abriu a porta. Estava vestida de preto, os seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Deixou-os entrar em silêncio no apartamento. Ana estava sentada no seu quarto, na cama. Ao lado dela, uma mala feita. Não chorava, apenas olhava para a parede. A funcionária da Segurança Social tentou falar com ela, explicar a situação, mas a menina não respondia. Marina aproximou-se dela, sentou-se ao seu lado, sussurrou-lhe algo ao ouvido durante muito tempo, acariciando-lhe a cabeça. Depois, Ana levantou-se, pegou na mala, aproximou-se de Sofia e João. Não olhava para eles. Quando saiu do apartamento, Marina estava na porta. Olhava para as costas da Ana que se afastava e, nesse momento, Sofia viu nos seus olhos uma dor e um desespero tão grandes que ela própria se sentiu mal. Pela primeira vez, pensou não só na sua tragédia, mas também na tragédia daquela mulher. Levaram a Ana para casa, para o quarto da Beatriz. Beatriz não saiu do seu quarto, continuava lá, trancada. Ana entrou no quarto estranho para ela, sentou-se na cama que lhe cederam e, igualmente em silêncio, começou a olhar para a parede. 2 meninas, 2 vítimas de um mesmo erro, a poucos metros uma da outra, separadas por uma parede,
e ambas imensamente sós. À noite, quando as crianças adormeceram, ou fingiram adormecer, Sofia estava sentada na cozinha com João. Disse que não conseguia entender uma coisa: porque é que Marina tinha ficado em silêncio todos estes anos se sabia a verdade. Tinha de saber, era impossível não reparar que lhe tinham trazido outro bebê. João supôs que ela teve medo, ou talvez o seu próprio filho estivesse doente e ela decidiu que uma criança saudável era melhor. Sofia abanou a cabeça, não acreditava nisso. Tinha de haver outra razão, mais forte, mais terrível. No dia seguinte, o advogado ligou-lhe. Disse que, no âmbito do processo-crime, que acabou por ser instaurado após a decisão do tribunal, houve outro interrogatório a Marina Silva. E nesse interrogatório, sob a pressão das provas e da decisão judicial, Marina finalmente contou a verdade. Confessou que sabia da troca desde o início. O advogado fez uma pausa. Sofia perguntou por que é que ela tinha ficado em silêncio, o que é que ela disse. O advogado respondeu que era melhor encontrarem-se, que não podia dizer tal coisa ao telefone. Marcou um encontro para o dia seguinte no seu escritório. Sofia concordou. O seu coração batia ansiosamente, sentia que estava prestes a descobrir algo que destruiria completamente o seu mundo. No dia seguinte, Sofia e João estavam sentados no escritório do seu advogado, na mesma sala com estantes de livros e uma pesada mesa de carvalho onde tudo tinha começado. O advogado colocou uma pasta com o processo à sua frente, olhou para eles por cima dos óculos. O seu olhar era sério. Começou a falar, a sua voz era calma, quase sem emoção. Informou que, no último interrogatório, Marina Silva tinha alterado o seu depoimento. Assumiu a sua culpa na íntegra. Contou como tudo tinha acontecido na realidade. O advogado fez uma pausa, virou uma página na pasta e continuou. Segundo Marina, não houve qualquer erro acidental das enfermeiras. A troca não foi um acidente infeliz. Foi um ato seu, previamente planeado e executado a sangue frio. Sofia congelou, os seus dedos agarraram-se aos braços da cadeira. João inclinou-se para a frente, o seu rosto tenso. O advogado explicou que Marina trabalhava naquela maternidade, não como enfermeira, mas como auxiliar na lavandaria. Tinha visto Sofia várias vezes nos corredores, visto como João a visitava num carro caro, visto os presentes caros que lhe traziam. Através de uma conhecida na recepção, descobriu que eles eram, onde João trabalhava. Sabia que a família deles era abastada. A vida da própria Marina, segundo ela, era um inferno. O marido bebia, perdia dinheiro ao jogo, batia-lhe com frequência. Quando ela engravidou, ele disse que não queria o filho. Ameaçou que, se nascesse uma menina, ele livrar-se-ia dela. Marina vivia no medo constante por si e pelo futuro filho. Percebeu que não poderia dar à sua filha nem proteção, nem um futuro normal. Então, o plano amadureceu. Ela sabia que Sofia deveria dar à luz aproximadamente nos mesmos dias que ela. Decidiu que a sua filha merecia uma vida melhor, uma vida com conforto, segurança, numa família completa, onde seria amada. Decidiu dar a sua filha a Sofia. No dia do parto, ela arranjou tudo. Deu à luz algumas horas antes de Sofia. Nasceu uma menina saudável, a sua Ana. Quando Sofia deu à luz, Marina aproveitou a confusão durante a troca de turnos. Entrou na enfermaria dos recém-nascidos, encontrou o berço com o apelido de Sofia, trocou rapidamente as pulseiras nos pés dos bebés. A sua filha, Ana, colocou-a no berço de Sofia, e o bebê de Sofia, uma menina loira, levou-a consigo. Ninguém notou nada. Disse ao inspetor que fez aquilo pela filha. Queria que a Ana crescesse numa boa família, e ela própria estava disposta a criar qualquer criança, apenas para salvar a sua. Um ano depois, o seu marido, numa rixa de bêbados, sofreu um ferimento e morreu. Marina ficou sozinha com a Beatriz. Nunca amou a Beatriz. Via nela apenas uma recordação do seu ato, da vida alheia que ela destruiu. Mas criou-a, alimentou-a, vestiu-a, porque era preciso. O advogado terminou de falar. O silêncio instalou-se no escritório. Sofia estava sentada, imóvel. Olhava para um ponto fixo, incapaz de processar o que tinha ouvido. A sua tragédia, a vida desfeita de duas crianças, tudo aquilo não fora um erro, mas o resultado de um cálculo monstruoso e egoísta. João levantou-se, passeou pelo escritório.
Cerrou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Deu um soco na estante, alguns livros caíram no chão. Saíram do escritório do advogado, entraram no carro em silêncio, conduziram até casa em silêncio. A realidade da sua nova vida desabou sobre eles com toda a sua força hedionda. A sua casa deixou de ser uma fortaleza, transformou-se num campo de batalha de duas tragédias infantis. Ana, a sua filha biológica, continuava sem falar com eles. Respondia às perguntas monossilabicamente, sim ou não. Não os chamava mãe e pai. Passava os dias inteiros no seu novo quarto, a desenhar num álbum. Em todos os seus desenhos, havia o mesmo tema, uma casinha e uma figura feminina ao lado, a figura de Marina. Sofia tentava estabelecer contacto com ela. Comprava-lhe roupas bonitas, brinquedos, livros. Tentava abraçá-la, mas a Ana afastava-se sempre. O seu corpo ficava rígido como pedra. Um dia, Sofia tentou fazer-lhe tranças, como sempre fazia a Beatriz, mas Ana arrancou-lhe o pente das mãos e gritou para não lhe tocarem. Beatriz, fechada no quarto ao lado, também se definhava. Quase deixou de comer, emagreceu, os seus olhos tornaram-se enormes no rosto encovado. Recusava-se a fazer os trabalhos de casa, a falar com os professores por videochamada. Passava horas deitada na cama, a olhar para o teto, ou sentada à janela, a olhar para o pátio onde antes brincava com os amigos. João contratou os melhores psicólogos infantis, um para a Ana, outro para a Beatriz. Os psicólogos iam à casa deles, tentavam falar com as meninas, fazer testes, terapias de jogo, mas tudo era em vão. Ana ficava em silêncio ou respondia com agressividade. Beatriz chorava e repetia apenas uma coisa, que queria ir para casa, queria que tudo fosse como antes, embora estivesse na sua própria casa. O julgamento de Marina Silva começou um mês depois. O caso ganhou notoriedade, havia muitos jornalistas na sala. Sofia e João compareceram como vítimas. Prestaram depoimento, falaram sobre as suas vidas, sobre como descobriram a verdade, sobre o que se estava a passar com as crianças agora. Marina estava sentada no banco dos réus, atrás de um vidro. Não olhava para eles, olhava para o chão. Quando lhe deram a última palavra, levantou-se e disse em voz baixa que se arrependia. Disse que compreendia que não havia perdão para ela. Pediu perdão a Sofia, a João, à Beatriz e à Ana. Disse que estava pronta para aceitar qualquer punição. O tribunal condenou-a a 4 anos de prisão em regime geral. Retiraram-lhe os direitos parentais sobre a Beatriz. A sentença foi severa, mas Sofia não sentiu satisfação. A punição daquela mulher não mudava nada. Não podia fazer o tempo voltar atrás, não podia curar as almas das crianças. A vida na casa deles tornava-se cada vez mais insuportável. A tensão atingiu o limite. Um dia, ao jantar, Ana afastou o prato, disse que não ia comer aquela comida. Disse que Sofia não era sua mãe, que a sua mãe estava na prisão por causa deles e que os odiava. Levantou-se da mesa, correu para o seu quarto e bateu com a porta. Sofia ficou sentada, a olhar para o prato intocado dela. João tentou dizer alguma coisa, mas não encontrava palavras. Nesse momento, Beatriz saiu do seu quarto. Tinha ouvido o grito da Ana. Aproximou-se de Sofia, pegou-lhe na mão. Os seus olhos estavam cheios de lágrimas. Perguntou se era verdade que aquela mulher, a sua mãe biológica, estava na prisão. Sofia acenou que sim. Beatriz chorou. Disse que não queria ter uma mãe criminosa. Disse que a sua única mãe era Sofia e que queria ficar com ela para sempre. Implorou que não a entregassem a ninguém. Sofia abraçou-a, acariciou-lhe a cabeça, assegurando-lhe que nunca a abandonaria. A Segurança Social insistia que a Beatriz se encontrasse com a sua mãe biológica. O psicólogo dizia que era necessário para que a menina aceitasse a situação, para que não sentisse que tinha sido abandonada 2 vezes. Sofia e João eram contra, mas a lei estava do lado da Segurança Social. Tinham de facilitar o contacto da criança com o progenitor, mesmo que este estivesse na prisão. O encontro foi organizado na sala de visitas do estabelecimento prisional. Beatriz foi levada por Sofia e um funcionário da Segurança Social. Beatriz esteve em silêncio durante todo o caminho. Estava pálida como um lençol. Quando os levaram para a sala, Marina já estava sentada à mesa, com o uniforme da prisão.
Parecia mais velha, exausta. Quando Marina viu a Beatriz, levantou-se, estendeu-lhe os braços. No seu rosto, havia uma expressão de sofrimento e esperança. Sussurrou o nome dela. Beatriz parou a poucos passos dela. Olhou para Marina durante alguns segundos, depois o seu rosto contorceu-se de horror e aversão. Gritou que aquela não era a sua mãe, que a odiava. Virou-se e atirou-se para os braços de Sofia, a soluçar. A visita foi um fracasso. Foram retirados da prisão. Durante todo o caminho para casa, Beatriz não parou de chorar. Repetia que nunca mais voltaria lá, que aquela mulher lhe era estranha. Em casa, teve uma crise de histeria, gritava, atirava coisas. Sofia mal conseguiu acalmá-la, dando-lhe um sedativo receitado pelo médico. Depois deste incidente, o estado de Beatriz piorou drasticamente. Deixou de sair do quarto, mesmo para comer. Sofia levava-lhe a comida num tabuleiro. Muitas vezes, os pratos ficavam intocados. Deixou de comunicar até com Sofia e João. Simplesmente ficava deitada, virada para a parede. Ana, vendo tudo isto, tornava-se ainda mais fechada e hostil. Percebia que a sua presença naquela casa era a causa do sofrimento de Beatriz. Sentia-se culpada e, ao mesmo tempo, zangada com todos, com Sofia e João, que a tinham levado, com a sua mãe Marina, que a tinha entregado, com Beatriz, que ocupava o seu lugar. Uma manhã, Sofia entrou no quarto de Ana e viu uma mochila feita em cima da cama. Ana estava sentada ao lado, vestida com roupa de rua. Disse que não ia mais viver ali. Disse que tinha uma avó, a mãe de Marina, que vivia numa aldeia perto de Lisboa, e que ia para lá. Tinha encontrado o endereço e o telefone dela através de documentos antigos da mãe. Sofia tentou dissuadi-la. Dizia que eles eram a sua família, que a amavam. Mas Ana apenas sorriu amargamente. Disse que eles não sabiam o que era o amor, que apenas a tinham levado, como um objeto que lhes tinha sido roubado, e que tinham destruído a vida de todos, da sua mãe, da Beatriz e dela própria. Disse que preferia viver na pobreza com a avó do que naquele inferno dourado. João, ouvindo a conversa, entrou no quarto. Disse a Ana que não a podiam deixar ir, que tinham responsabilidade por ela. Ana olhou para ele com desafio, disse para tentarem detê-la, que ela fugiria de qualquer maneira. O próprio casamento deles também estava a ruir. Sofia e João quase deixaram de comunicar. Existiam na mesma casa como dois fantasmas, unidos pela dor comum, mas incapazes de se apoiarem mutuamente. Ambos sentiam a sua culpa, embora não fossem culpados. Tinham conseguido o que tanto queriam, recuperar a sua filha, mas perderam tudo o resto: a família, a paz, a felicidade. A tragédia aconteceu numa quinta-feira. Nesse dia, Beatriz saiu do seu quarto pela primeira vez em muitos dias. Estava quieta e surpreendentemente calma. Até comeu um pouco ao pequeno almoço. Sofia alegrou-se, pareceu-lhe um sinal de melhoria, que a crise tinha passado. À tarde, Sofia saiu para tratar de uns assuntos. João estava no trabalho. Ana estava no seu quarto. Beatriz ficou sozinha. Aproximou-se de Ana, falou com ela pela primeira vez por iniciativa própria. Perguntou em voz baixa se Ana queria mesmo ir-se embora. Ana assinou que sim. Beatriz ficou em silêncio por um momento, depois disse que era o correto, que Ana devia estar ali, e que ela, Beatriz, devia desaparecer. Ana não compreendeu as suas palavras, apenas encolheu os ombros e virou-se. Quando Sofia voltou para casa, sentiu que algo estava errado. O apartamento estava demasiado silencioso. Chamou pela Beatriz. Não houve resposta. Abriu a porta do quarto dela. O quarto estava vazio. A janela estava escancarada. Sofia correu para a janela, olhou para baixo. O seu grito foi ouvido pelos vizinhos. Chegou uma ambulância, chegou a polícia. Mas já era tarde demais. O corpo da menina de 12 anos jazia no asfalto, debaixo das janelas do seu apartamento no 7º andar. Na sua cama, estava uma folha de papel, arrancada de um caderno escolar. Nela, estavam escritas apenas 4 palavras: Mãe, eu amo-te. João chegou 20 minutos depois. Viu os carros da polícia e da ambulância junto à entrada. Compreendeu tudo. Entrou a correr no apartamento, viu Sofia sentada no chão do corredor. Ela não chorava, olhava para um ponto fixo com olhos que não viam.
O seu rosto parecia uma máscara. Do quarto saiu Ana. Viu João, viu o estado de Sofia, e no seu rosto, pela primeira vez em todo este tempo, refletiu-se um horror genuíno. Tapou a boca com a mão, os seus olhos encheram-se de lágrimas. O funeral realizou-se 2 dias depois. No cemitério, estavam apenas Sofia, João e alguns dos seus parentes mais próximos. Ana também estava lá. Estava um pouco afastada, sem coragem para se aproximar. Olhava para o pequeno caixão, e os seus ombros tremiam. Depois do funeral, voltaram para o apartamento vazio e silencioso. Ana entrou no quarto de Beatriz, sentou-se na sua cama. Pegou numa boneca deixada na mesa, a que Beatriz mais gostava, e pela primeira vez em muito tempo, chorou em voz alta, amargamente e desconsoladamente. Sofia entrou no quarto. Parou na porta. Olhava para Ana a chorar, a sua filha biológica, a criança por cujo regresso ela tinha destruído o mundo. Devia sentir alguma coisa, amor, compaixão, pena, mas por dentro havia apenas um deserto queimado. Não sentia nada. Virou-se em silêncio, foi para a cozinha, sentou-se à mesa, a mesma mesa onde um dia abrira o primeiro envelope com os resultados do teste de ADN. João entrou atrás dela. Sentou-se em frente. Estavam os dois sentados no silêncio ensurdecedor de um apartamento enorme que um dia fora o seu lar. Tinham conseguido aquilo pelo que lutaram, mas o preço fora demasiado alto. Perderam uma filha para ganhar outra que nunca lhes seria próxima. Perderam-se a si mesmos. Perderam tudo. A sua história tinha acabado, não deixando para trás nada além de ruínas.